Vamos lembrar um pouco o que nós estamos fazendo até agora. Nós estamos fazendo a leitura dos contos africanos dos países de língua portuguesa, um livro que está sendo cobrado no SSA 2, certo? Então, os alunos que estão no segundo ano do ensino médio farão esta prova no final do ano e uma das 8 leituras que são cobradas lá é este livro de contos e são maravilhosos, tá? Eu acabei de gravar um vídeo que completa a lista, a nova lista, melhor falando, do SSA 3, né? Haja vista que teve uma mudança para quem vai fazer a prova, os alunos do terceiro ano. Então, eu acabei de fazer essa amostragem final, faltavam 2 livros. E se você acompanhou aqui no canal esse vídeo que eu postei, o mais recente, ficou faltando 2 livros, esses 2 livros já chegaram e eu acabei de fazer um comentário breve sobre eles. Então, se você ainda não viu este vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa acompanhar também. E agora vou aproveitar esse espaço para já pedir aquela ajuda de sempre. Se você está curtindo os vídeos aqui no meu canal a respeito do SSA, especificamente, a proposta é que futuramente eu consiga fazer com outros vestibulares, mas estou começando por Pernambuco, né, o vestibular da UPE. Então, se você já está gostando desse tipo de conteúdo, deixa teu like, compartilha, manda para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que vai fazer esse vestibular no final do ano, tá? Fechado? Ajuda a divulgar este canal e mostrar, né, o YouTube reconhecer que esse conteúdo é de relevância. Fechado? Bom, nós estamos na leitura do terceiro conto deste livro. Então, este conto que vamos ler agora, ele é de um escritor de Moçambique. Vamos só recapitular o que nós estávamos fazendo. Já vista que já faz um tempinho, não é? Que postei o último vídeo. Nós falamos um pouco do país, o país ainda é Moçambique. Sempre na abertura dos contos dos países, ele fala a respeito do que acontecia na época, né, no país, e fala também um pouco sobre o autor. E em seguida, antes de começar, ele dá um breve resumo sobre o conto em questão. O conto que nós vamos ler agora é um conto escrito por Nelson Saúde. Ou melhor, quem é Nelson Saúde? Ele nasceu em 1963 em Lourenço Marques, hoje é Maputo, Moçambique. Saúde, que viveu os anos de guerra de Moçambique na década de 80, tinha apenas 7 anos quando o país se tornou independente. Muito de sua literatura traz ecos desse período da história moçambicana. Formado em ciências da computação, foi professor e jornalista. O que eu acho esse livro fantástico, tá, gente? Se eu não tive a oportunidade de falar isso aqui em vídeo, eu estou falando agora, porque ele é muito rico, né? Além de trazer essas informações sobre o autor, o período que o país estava passando, ele traz no final algumas observações sobre o país bem interessantes, tá? E a gente consegue perceber o seguinte, que esses países que estão aqui neste livro, eles demoraram muito para, digamos assim, ter sua independência, né, de Portugal. Então a gente consegue perceber datas bem recentes, muito recentes mesmo, de conflitos, de guerra, né? Isso é no mínimo curioso. Bom, a respeito de Moçambique, ele diz assim: os conflitos que marcaram a história de Moçambique deixaram cicatrizes como minas terrestres, racismo, mas não conseguiram domar a força das tradições culturais. Misturados na memória e no cotidiano da nação moçambicana, a presença da guerra e a ameaça da morte encontram resistência no sonho por paz e liberdade. O que faz a gente resgatar o que a gente já leu aqui dos outros 2 contos, que ele diz assim: minas terrestres e racismo. O primeiro conto que nós lemos
trazia bem essa presença das minas, na questão da guerra. O racismo, muito presente no segundo conto que nós lemos. E agora nós vamos nos deparar com a tradição cultural daquela aldeia. O conto que nós vamos ler hoje é O Enterro da Bicicleta. E antes de começarmos a fazer essa leitura, aqui no início, na página anterior ao conto, tem uma pequena explicação. A morte é um assunto que aterroriza e fascina. De onde chega? Para onde ela leva? Em O Enterro da Bicicleta, a morte invade o cotidiano de uma remota aldeia africana. Nessa aldeia, um fato insólito, porém é quase maior do que a dor causada pela perda. O enterro será de uma bicicleta. Trespassada por humor crítico, com tons de tristeza, a história de Nelson Saúde revela aspectos triviais do dia a dia e particularidades da cultura africana com algo de fantástico. Então, é um conto bem interessante, tá? A gente se surpreende no final. Eu vou logo dar esse ganchozinho para vocês. A gente se surpreende no final. Ao longo do texto, a gente vai se deparando com a aflição, com uma espécie de devoção, um querer, melhor falando, um querer para que tudo dê certo. Então todas as pessoas vão para os lugares, cada um vai fazer a sua parte, cada um vai agir como pode para poder concretizar esse enterro, né? Essa simbologia para poder dar paz à alma daquele que não tem mais vida e de alguém que eles gostavam muito. Então ele é bem, bem interessante, tá? Vamos começar a leitura. A aldeia foi sacudida com a notícia da morte do deputado. Todas as mortes são notícias em nossa terra, mas aquela foi invulgar. A consternação colheu também as aldeias mais próximas. Sem dúvida que aquele era o acontecimento para se escrever nos armoriais da povoação em que ele era a única personalidade carismática. Não era a primeira vez que empreendia aquela viagem de bicicleta até a vila onde apanhava o machimbombo. Machimbombo significa ônibus, que levava ao distrito e de lá para a capital da província, de onde saía um Boeing para a capital do país, onde se situava o parlamento. Nenhum dos habitantes daquelas terras alguma vez ouvira falar de leões. Falava-se sim de crocodilos que, não raro, devoravam crianças desprevenidas que tentavam atravessar para a margem adversa do rio. Contava-se inclusive a história de uma mãe que velou a cabeça do filho, dado que o corpo fora engolido por um crocodilo no rio. Aquele leão foi o primeiro que se ouviu falar e provavelmente ouvi-se-á falar por muitos anos. Parece que o deputado ainda revelou alguma bravura quando se confrontou com a situação. Não fugiu. Olhou frontalmente o animal, sem medo de sua juba e dos seus rugidos, mas não estavam em igualdade de circunstâncias. As forças e as armas eram tremendamente desiguais. O leão levou a melhor, tanto mais do que do homem apenas restou uma bicicleta retorcida e alguns farrapos da sua roupa. A aldeia parou durante dias para os seus funerais. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui só para fazer um comentário com vocês. Vejam só. Aqui a gente já deu para perceber que o deputado é essa pessoa que morreu em um confronto com um leão, embora nunca tinha aparecido histórias com leões, mas já tinha acontecido de algumas pessoas velarem. Por exemplo, o caso da mãe que velou a cabeça do filho porque foi engolido, o resto do corpo foi engolido por um crocodilo. A gente consegue observar alguns elementos aqui. O deputado era uma pessoa benquista. Eles têm os rituais, né? Eles têm as culturas, quando eles dizem aqui que a aldeia parou durante os dias, não foi um dia, parou durante dias para os seus funerais. E uma coisa assim que eu gostaria de levantar a hipótese com vocês, porque
A gente sabe que vai ser enterrada a bicicleta, né? O próprio título já diz. O corpo não foi encontrado. Se fosse encontrado, seria velado o corpo ou parte do corpo, como a mãe fez com o filho. A questão é que só foi encontrada uma bicicleta retorcida e alguns farrapos de roupa. Não há corpo e não há presença de sangue. Então, se tem alguma ferida, se teve um confronto, ainda mais com um animal tão feroz, no mínimo precisava ter sangue, né? Eu vou deixar só esse gostinho aí para que vocês pensem ao longo da leitura, para que a gente chegue a uma conclusão, tá certo? Quando o deputado seguia para a capital, a aldeia parava para saudá-lo. A cerimônia decorria nas primeiras horas da manhã. Os habitantes da aldeia eram formalmente convidados para dele se despedirem na véspera. Havia aqueles que mesmo assim madrugavam para ir a Machamba. Machamba são pequenas propriedades culturais cultivadas, larvas, ou seja, o lugar onde eles trabalhavam. Então eles saíram mais cedo só para se despedir do deputado. Então era uma pessoa benquista, tinha um ritual bem à risca, né? Mas a hora dos cumprimentos estavam à fila. Formavam-se duas longas filas por onde ele passava saudando seus eleitores. Ninguém poderia duvidar. Estava ali uma figura da aldeia, talvez a maior. Via-se na forma como o homem era celebrado, com cantos corais, coreografias populares, batuque e dança que levantava poeira. O homem era conhecido por possuir uma extensa biografia, mas, sobretudo, sublinhava-se a sua passagem heróica pela luta armada. Aliás, o momento fundador da nacionalidade tinha sido esse para os seus exaltadores. Era um homem predestinado, indubitavelmente não teve uma infância como as outras. Cedo, os seus ombros carregaram a pátria. Não se falava, como os outros meninos, de uma pueril passagem pela profissão de pastor de gado. Fora professor, isso sim, dizia-se com ênfase, uma profissão nobre. Cedo havia de se envolver em atividades políticas. Teve que abandonar sua aldeia e rumar a norte para juntar-se à luta. Regressou com a independência e não quis experimentar a vida da grande cidade. Não que temesse seus perigos, as tentações que devoravam os revolucionários. A miragem que viu sossobrar muitos dos seus companheiros. Retornou à sua aldeia porque acreditava que era um homem do campo e lá tinha uma missão. Na verdade, aquela já não era a aldeia que deixara, mas muitos dos habitantes eram ainda do seu tempo. Vivia agora numa aldeia comunal e destacava-se nas atividades políticas. Caserna e os sonhos agora estavam distantes. Olhava e sorria, tinha uma corrosiva ironia no olhar, mas não perdia a modéstia nem a fleuma nas longas reuniões do partido, no parlamento ou na aldeia. Muito se dizia também do deputado. Não foi ele que escolheu a mulher, foi-lhe atribuída pelo chefe. Isto lá no mato. Queres chegar à independência sem mulher? Não vês que estão ali muitas camaradas? Apontaram para uma que era solteira, assim desposar a mulher com quem vivia e partilhava a sua vida. Acontece que o homem vivia alheio a esses boatos e prosseguia animado com a sua atividade. Frequentemente descia para a capital, hospedava-se no hotel do partido, ali não faltava nada, mesmo quando lá fora tudo escasseava. Era o tempo das bichas. Bichas significa filas. E do cartão do racionamento. O prato que ele mais gostava no hotel era caldeirada de cabrito. Um lada é um carro produzido na antiga União Soviética e que ele dava suporte a esses países africanos. Um lada vinha apanhá-lo e dirigia-se ao parlamento. Vê só, aqui nesse parágrafo a gente já consegue perceber, pensando na questão do humor crítico, aliás, que já foi avisado antes de começar o texto, a gente consegue perceber que ele tinha toda a mordomia e para ele tudo bem, né? Embora
a aldeia e tudo ao redor já se escasseava, né? Já tinha racionamentos, cartões de racionamentos, filas, mas mesmo assim ele desfrutava de um bom, como é que eu posso dizer assim, um outro lado da moeda, né? Regalias de alguns que estão à frente, né? Que estão a cargos superiores, né? Vamos dizer assim, cargos políticos de comando, enfim. Né? Aí a gente já consegue perceber também a questão da desigualdade. Na aldeia onde vivia o deputado não havia um único automóvel. Por aquela rua, a única, de poeira e sem árvores, dá para imaginar o sol quente ali, né? Presente. Vamos lá. Por vezes passavam bicicletas. Então a rua era uma única rua de poeira, de barro, sol quente, sem árvores, e o transporte eram bicicletas. Era uma rua sem sobressalto dos motores, apenas com crianças brincando debaixo do sol quando não tinham aulas. Nos dias em que o deputado regressava da capital, a rua engalanava-se. Duas crianças eram preparadas para oferecer uma coroa de flores que lhe era colocada sobre o pescoço. Muito gostava de vê-las a marchar, com passos sincronizados, como se fazia nos dias festivos na capital. O deputado cumprimentava toda a gente com delicadeza. O seu regresso era não só motivo de festa na aldeia, mas também de frenesi. O homem, depois dos cumprimentos da aldeia, dirigia-se à casa, onde lhe esperava um balde de água quente para banhar-se e comida diligentemente preparada pela mulher. Enquanto isso, os seus inúmeros filhos não o largavam, tentando saber que prendas o pai trouxera da grande cidade. Não é difícil da gente imaginar isso, né, gente? Então vamos lá. Mais tarde, reunia-se com personalidades da aldeia e fazia uma longa banja. Banja Banja é um encontro, uma fala, né? Uma reunião com os aldeões da aldeia. Contando episódios das viagens, as pessoas com quem falara, o contato com os altos dirigentes do partido e da nação. O deputado repetia fielmente os discursos proferidos na tribuna do parlamento, argumentando sobre as vitórias da revolução, vituperando o inimigo. Os seus olhos cresciam, os gestos eram largos, a sua eloquência transformava-o numa figura mítica. Quem o ouvisse apenas poderia convencer-se de que estava ali o presidente, fazendo um daqueles seus discursos. A gente também consegue perceber esse endeusamento, né? Essa valorização que algumas regiões, principalmente regiões assim, cidades mais pobres, elas valorizam muito o político, não é? Então eu fico com aquela sensação de que é o político indo fazer política, querendo mostrar serviço, querendo mostrar que o que está fazendo pela população, embora talvez não seja bem assim, né? Mas que ele possa regar um pouco do sentimento, da emoção daquelas pessoas para que realmente eles consigam perceber que tem uma pessoa por eles lá no parlamento. Eu consigo pensar dessa forma. E atrelando a ideia de que é uma ironia, que é um humor crítico. Ironia não, um humor crítico. O homem era orgulho daquela remota aldeia que vivia das machambas, da agricultura, de algum gado, mais do que nada. A água escasseava, mas havia um rio não muito longe, pelo qual as mulheres percorriam aqueles quilômetros com bidões à cabeça. As casas eram de adobe. Adobe é um estilo de tijolo de argila que eles faziam e deixavam secando ao sol. E também tinha palha ou capim, né, para dar mais segurança a esse tipo de tijolo, para ele ficar mais resistente. Muitas delas caiadas e hieráticas. Na varanda, uma cama feita de palha onde os homens se deitavam na madorra das tardes do tempo de calor. Havia ali um posto sanitário, onde a velha parteira atendia a todo tipo de doentes. A árvore mais frondosa tinha uma gigantesca copa que fazia uma sombra enorme, capaz de alberjar todas as crianças que aprendiam acocoradas. Olha a precariedade, tá, gente?
Era uma aldeia pobre, mas os seus habitantes eram felizes. Isso me cheira, tá, gente? Aquela história assim, tipo, eu não preciso de muito para ser feliz, tá? Vocês não precisam. Aquela história de que, tipo assim, para apaziguar a população, para que ela não cobre tantas coisas, aquilo que é de direito. Vocês conseguem entender isso? Dá essa impressão, não dá não? O deputado gostava de o referir nos encontros em que participava quando relatava os progressos de sua terra. Que progressos? Progresso, as crianças estudarem acocoradas debaixo da sombra de uma árvore, uma parteira que atendia a todos os doentes. Senhor deputado, eu acho que o senhor estava enganando essa população. No dia em que foi conhecida a notícia da morte do deputado, os miúdos não tiveram aulas. As mamanas é um termo que se refere às mulheres mais velhas da aldeia. Regressaram cedo da machamba. Os homens se reuniram na casa do mais velho dos aldeões. O deputado era um homem de uma certa idade, mas havia anciões na aldeia, ou seja, ele era de idade, mas ainda existia pessoas bem mais velhas que ele. E eu não sei vocês, mas nessa altura aqui da leitura, eu consigo imaginar algumas cenas, né, principalmente dessas reuniões na casa do mais velho, com aquele filme O Menino que Descobriu o Vento, que quando passava um período de estiagem, eles se reuniam junto com os mais velhos e tinham conselhos e eles tentavam resolver aquela situação. Eu consigo associar bem a essa cena do filme e eu acho que vocês também deveriam fazer isso. Se vocês ainda não assistiram esse filme, é uma boa sugestão, tá? Vocês vão lembrar bem dessa passagem. O deputado era um homem de certa idade, mas havia anciões na aldeia que tinham outra autoridade. A rua de poeira, onde perfilavam os habitantes da aldeia para receber a figura singular da terra, era um horizonte de tristeza e desolação. Os meninos recolheram-se. Não se ouviam as gargalhadas que atravessavam os dias, nem os gritos dos que chamavam pelos seus. Apenas um ou outro galo cacarejava extemporâneo. Um profundo silêncio baixara como a poeira da rua. A velha parteira fechara o posto sanitário. Não tinha muitos doentes. Era uma situação de emergência. Foi encarregue de acompanhar e amparar a viúva. Outras mamanas também assomaram à porta da casa do deputado com a mesma missão, enquanto os homens tentavam uma saída para aquele imbróglio. Os filhos do falecido foram distribuídos pelas famílias mais próximas para brincarem com outras crianças. Os madodas, que são os indivíduos mais velhos e dignos de respeito, foram unânimes. Um funeral condigno impunha-se. Mas, antes de tudo, era preciso resgatar o que sobrara do infausto encontro entre o homem e o animal naquela viagem fatídica do deputado. As notícias não eram animadoras, só havia a bicicleta para testemunhar a violência de refrega. Mesmo a bicicleta, havia quem asseverasse, já vinha muito desfigurada. A peleja tinha sido de meter medo, mas tinha de haver um funeral. Porém, não havia corpo para enterrar. O mais velho, por vezes, rompia o seu silêncio proverbial e falava olhando para a imensidão do céu. A alma do morto só descansa quando enterramos o seu corpo. O outro do grupo interrogou-se: como havemos de vestir o luto se não enterramos o homem? Gente, aqui nesse momento a gente consegue perceber aquilo que a gente leu lá antes de começar a ler esse conto. É a questão da presença cultural, dos rituais, da cultura deles. Então, aqui a gente consegue perceber claramente essa marca que eles precisam enterrar para que a alma dele descanse, né? Então, se não tem nada do deputado, né, biologicamente falando, então que se enterre a bicicleta. Mas como fazer isso, né? A despeito, formaram-se várias comissões. As reuniões e a azáfama se haviam apoderado de todos.
A aldeia preparava-se para se curvar à memória em homenagem ao mais ilustre filho, o deputado da nação. Ele merece um funeral de Estado. Quase ninguém entendeu aquela frase desabrida, aquela enfática proclamação. As ideias sucediam-se. Temos que construir um mausoléu. Também ninguém sabia o que significa aquela palavra que encerrava uma evidente grandiloquência. A gente aqui já dá para perceber como ficou os ânimos, não é, naquela reunião e o quanto era precária, né? O quanto era, digamos assim, sem muito conhecimento, né? Aquela aldeia, não é? E que o deputado poderia ter feito mais alguma coisa por eles, não é? Tenho essa sensação. Apenas o professor, que era uma lenda da aldeia, se recordava do significado daquela estranha coisa que tinha sido invocada. Até o professor, ele sente essa dificuldade, né, de entender. Ele explicaria complicando. Mausoléu é um sepulcro suntuoso. Mais confusão. O homem do partido que fizera daquela eloquente proposta encheu os pulmões de orgulho e rematou. O mausoléu é um lugar onde se enterram os grandes. Enterram é uma força de expressão. Na verdade, eles são depositados em gavetas. Sem discordar, houve quem atalhasse. Os grandes, afinal, não estão depositados numa cripta? Sim, os nossos grandes descansam na cripta, mas esses são os grandes nacionais. Outros, assim como o deputado, merecem também o nosso respeito. Mas é um exagero fazer uma estrela como aquela construída na Praça dos Heróis à entrada da capital. Por isso, a ideia do mausoléu. Poderíamos propor às autoridades que se fizesse um mausoléu para a ilustre figura da nossa aldeia. O proponente dilo com tamanho entusiasmo, que ficara depois a olhar em volta à espera da anuência dos outros, o mais velho, dono da casa, confirmou que era um homem sensato, coisa que se atinge também com a idade. Interrogou, derrubando os argumentos do homem que representava o partido. Essa coisa de cripta faz-se com adobe e se cobre com capim? A ideia de construir, seja o que fosse, estava deitada por terra. Foram discutidas outras hipóteses. A verdade é que toda a gente estava de acordo. O deputado teria umas exequias fúnebres à sua altura. Uma homenagem sentida de toda a população, mas nada de ideias estapafúrdias, nada de proselitismos. Depois viriam certamente representantes de outras povoações, até da vila e da cidade. Quem sabe um representante da própria nação. Afinal, tratava-se de um eleito do povo. Era preciso providenciar alojamento para essas visitas insígnes e seu respectivo acompanhamento. Foram organizadas casas para receber e uma comissão de madodas avançou para recuperar a bicicleta ou aquilo que dela sobrava. Os despojos da guerra. Estava decidido. Seria sepultada a bicicleta, far-se-ia uma urna que seria velada e enterrada como se o próprio dono se tratasse. Só assim a alma do homem descansará. Ninguém se opôs e pareceu que a ideia era mesmo brilhante. A comissão de Ezequias já estava no terreno, a comissão da logística e responsável por visitas desdobrava-se, começaram os ensaios dos cânticos pela comissão das atividades culturais, que funcionava na aldeia nos dias mais festivos, como a data da independência e outras ocasiões. Sempre que uma figura importante desembarcava naquele lugar, mesmo o próprio deputado tinha sido agraciado inúmeras vezes com aqueles cânticos. Era uma mamana da OMM, que significa a Organização da Mulher Moçambicana, que cuidava do assunto. E, ao que parece, mostrava uma indubitável competência. A comissão da ornamentação tratou de colher flores silvestres das mais variadas.
À entrada da casa do deputado havia uma coroa enorme e o percurso que foi traçado no lugar onde seria a urna até o cemitério foi igualmente engalanado. Nenhum pormenor escapou. Havia 2 bandeiras apenas na aldeia, uma por estrear, que viera com o administrador do distrito e fora guardada para ocasiões solenes, e outra estava rota. Ambas foram postas à meia haste. Os miúdos desenharam bandeiras nas folhas centrais dos cadernos, prenderam-nas com paus de caniço à entrada das casas. Vieram visitas de longe, o administrador, representantes de outras aldeias, uma alta figura do partido que ninguém sabia identificar. Por que será, hein? Porque nunca aparecera por lá, né? A aldeia toda compareceu na manhã do funeral e concentrou-se junto do palanque que ficava num descampado que servia de campo de futebol para os miúdos. Quase todos envergavam roupa que denunciava o luto e tinham os rostos compungidos de dor e tristeza. A urna impunha um pequeno estrado. Foi coberta por capulanas. Capulanas são panos do vestiário feminino de Moçambique, que elas cobriam ao redor do quadril, né? E era uma espécie de saia e foi colocada também nessa urna. As bandeiras, as 2 únicas que existiam, não eram suficientes para todo o féretro. Os convidados tinham os lugares sentados, assim como as autoridades locais, e aqueles que se haviam deslocado para a cerimônia. A viúva e os 9 filhos do deputado estavam sentados na primeira fila, do lado esquerdo, num banco sem costas, por onde passaria a enorme fila dos que lhes prestavam homenagem. O velório tinha sido marcado para as primeiras horas. O sol foi célere a atingir o rosto dos presentes. As mulheres cantavam, o chefe da célula do partido fez o elogio fúnebre, seguiram-se mensagens antes de os homens da aldeia carregarem compungidos aquela enorme e disforme urna. O cortejo percorreu o trajeto indicado, os cantos e os acenos dos que se despediam do deputado são inesquecíveis. Chegados ao cemitério, houve mais elogios antes de uma urna descer à terra. Os forasteiros começaram a despedir-se a meio da tarde para empreender a viagem de regresso. De repente, surgiu um burburinho e começaram a juntar-se pessoas. Chegara, não muito tempo antes, um mensageiro. Um homem fizera de tudo para chegar antes dos funerais da defunta bicicleta. Porém, houve percalços que o atrasaram pelo caminho. À sua volta estavam apenas homens que haviam comparecido àquele último ritual de despedida do deputado. As mulheres mantinham-se num grupo à parte. O mensageiro caiu fatigado, sempre com a língua de fora. Ainda tentaram reanimá-lo. Estava morto antes de revelar o que lhe trouxera de tão longe. Pois é. Lembra aquela historinha que eu disse a vocês? Que eu levantei a hipótese? Por que não teve sangue? Será que o deputado não morreu? É isso que fica girando aqui na nossa cabeça quando a gente chega ao final desse texto. Porque houve sim farrapos de roupas, a bicicleta retorcida, não houve sangue e não houve corpo do deputado. E por que esse mensageiro chega tão angustiado, né? Tão querendo chegar antes do funeral? E ele não consegue. Talvez, fica a dúvida no ar, talvez fosse para impedir que houvesse aquele sepultamento da bicicleta. Talvez a mensagem que ele trazia era que o deputado estaria vivo em algum determinado local, que de repente ele não se encontrou com o leão. Pode ter acontecido outro tipo de acidente, ou se ele se encontrou com o leão, não tenha sido tão trágica o embate, né? O resultado dessa guerra, como eles falaram. O fato é que este conto ele traz a presença muito forte das questões culturais, né? Dessa questão da morte, de como lidar com essa passagem
né, desses rituais fúnebres, de como deve se agir para que a alma do defunto descanse em paz. Então, eles, em nome desse ritual, em nome dessa cultura, eles optaram por fazer toda a celebração, fazer todo o ritual para enterrar uma bicicleta, para que supostamente a alma desse deputado, uma pessoa tão ilustre, apesar das controvérsias, era uma pessoa tão ilustre da aldeia, ter um funeral digno de uma pessoa na categoria dele, vamos dizer assim. E aí ficou essa dúvida, ele morreu mesmo ou não? Bom, chegamos ao final de mais uma leitura desse conto. Eu espero que vocês tenham gostado e eu encontro vocês no próximo conto. Até lá!